Meus amados, a paz do Senhor Jesus, bendito seja Deus Pai, que vive e reina para todo sempre. Esse é nossa segunda atuação no YouTube. O nosso objetivo, na verdade, é esclarecer, é trazer para vocês um conteúdo abrangente, um conteúdo apoiativo, concernente à palavra de Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus, ele fala algo interessante. Eu quero que você leia Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, Jesus disse em sua palavra que as portas do inferno, do Hades, do Sheol, do Infernus, não prevalecerão contra a sua igreja. Mas o que é a igreja hoje? Como explicar isso à luz da Bíblia? Existem muitas igrejas que estão aí dizendo que são noiva de Cristo, dizendo que estão trazendo a mensagem do Evangelho, mas o que é a igreja universal e o que é a igreja local? Como explicar à luz da Bíblia? Você sabia que a igreja é lugar de edificação? Somente a igreja tem poder de edificação. Você sabia que a igreja é lugar de transformação de Deus, amado? Somente a igreja tem poder de transformação. Somente a igreja pode, na verdade, tem poder de enviar. Ela envia pessoas para a obra missionária. Em quarto lugar, nós vemos na palavra que a igreja é lugar de ação de Deus. Deus ergueu, levantou, chamou a igreja para mostrar o seu poder e a sua ação em nome de Jesus. Somente a igreja, ela tem lugar de preparação, é ela que prepara. Ela prepara homens para fazer a obra do Senhor. Então entenda que a igreja, ela não tem nenhuma parceria com o pecado. A igreja, ela não foi feita para andar junto com o pecado. A igreja não foi erguida, chamada para ter comunhão com o pecado, de forma nenhuma. A igreja, ela foi feita, erguida, chamada para rejeitar o pecado. A igreja tem essa missão, ela rejeita o pecado. Em segundo plano, a igreja, ela combate o pecado. Não pode haver parceria. A igreja não pode se curvar, se dobrar perante o pecado. Uma igreja viva, uma igreja que é direcionada por Jesus, é uma igreja que ela combate o pecado. Mas, pastor José Alves, o que é, ou quem é a igreja verdadeira? Como explicar isso aí? Qual é a igreja certa? A igreja certa, meu querido, eu quero passar para você agora, a igreja certa é aquela que tem Cristo como cabeça. A igreja certa é aquela que obedece a sua palavra. A igreja certa é aquela que anda direcionada pelo Espírito de Deus. A igreja certa é aquela que está subordinada à palavra. Essa é a igreja certa. Você entendeu bem? A igreja, além de rejeitar o pecado, combater o pecado, a igreja, ela foi feita para resistir o pecado. Foi isso que Tiago disse no capítulo 4, versículos 6 e 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A igreja foi feita para resistir. Ela foi criada, erguida, chamada, levantada para resistir o pecado. Em quarto plano, ou em quarto lugar, a igreja, ela foi feita para resgatar o homem, não no pecado, mas do pecado. A igreja foi erguida, chamada para resgatar o homem do pecado. Você entendeu? O homem do pecado. Em quinto plano, a igreja, ela não tolera o pecado. Existem muitas igrejas por aí que aceitam o pecado, é conivente com o pecado, que tolera o pecado, mas a igreja de Cristo, ela não foi erguida, chamada para tolerar o pecado de forma nenhuma. Em sexto plano, a igreja, ela triunfa sobre o pecado. Entenda e compreenda em nome de Jesus. A igreja foi feita para triunfar sobre o pecado. E com certeza tem muito mais coisa para você neste YouTube, pastor José Alves, trazendo para você a apologia da palavra de Deus em amor. Cristo Jesus, Deus abençoe a todos. Amém.